Gente, seguinte, nós entramos agora no nosso segundo tema, ou no segundo tema da nossa série sobre os inimigos do crente. Aí vocês sabem que a gente vai estudar os nossos três inimigos, como popularmente conhecemos, né? O mundo, a carne e o diabo. E nós vamos começar estudando sobre o inimigo que nós chamamos de carne. E é claro que isso não é uma propaganda carnivorista, né? Ou pró-veganismo, qualquer coisa do tipo, anti-veganismo, sei lá. Tem nada a ver com carne que nós comemos, obviamente. Tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, como a gente vai ver aqui. E eu acredito que vocês já tenham visto ou ouvido, visto filmes ou ouvido sobre a história do cavalo de Troia. Certo? Quem nunca ouviu falar do cavalo de Troia? Levanta a mão. Nunca ouviu falar do cavalo de Troia. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa do cavalo de Troia, nem que seja pelo menos o nome do vírus de computador, né? Cavalo de Troia. Mas, só recordando aí vocês, a história do cavalo de Troia é um mito, né? Presente na Eneida, do Virgílio. E conta a história, né? Esse mito aí, de que depois de 10 anos de guerra, sem conseguir invadir a cidade de Troia, que era uma fortaleza, era uma cidade realmente bem protegida ali, os gregos tiveram um plano. Eles construíram um enorme cavalo de madeira e se esconderam dentro dele, colocaram os melhores guerreiros dentro do cavalo e eles supostamente bateram em retirada, deixando apenas o cavalo ali para os troianos, como se fosse um presente, uma bandeira branca, uma rendição. Olha, a gente está indo embora, 10 anos aí de conflito, muito bom, vocês, olha, cansaram a gente, tá aqui um presentinho, então agora a gente está indo embora. E os troianos, inocentemente, viram aquele cavalo e falaram, uau, vamos levar isso para o meio da cidade. Então, eles abriram os portões de Troia, que permaneceram ali fortes durante todo o tempo da guerra, mas eles abriram os portões de Troia, colocaram o cavalo para dentro e apresentaram isso para a cidade como se fosse um troféu. Acontece que, no meio da noite, os soldados gregos saíram do cavalo e abriram os portões da cidade para que aqueles que estavam escondidos fora da cidade pudessem entrar e tomar, então, Troia. Então, esse mito acabou ficando conhecido, né, por representar aqueles enganos disfarçados de presente. Quando a pessoa te dá um presente, mas na verdade ela está querendo te enganar, ela tem outra intenção por trás daquilo. Ou ilustrar o perigo dos inimigos que se infiltram. E vocês devem lembrar, não sei se todos assistiram, mas do filme Troia. No filme Troia tem essa cena do cavalo de Troia, em que isso é ilustrado. Já viram esse filme? Troia? Nunca assistiram Troia? Filmão? Muito bom. Longo, mas bom. Pode falar, não, mas os troianos foram tão burros assim, né? Mas isso é a primeira vez que fizeram isso na história. Damos o tom pra ela. Fizeram, né? Eu vi. My friend is a gift to the gods. O arqueiro vitorioso e o cavalo entram na cidade. Ninguém ficou nem curioso para ver que o cavalo era por dentro. E aí, de madrugada, os gregos saíram do cavalo. É o Ulisses? Um plano engenhoso.
Eu não sei se eles estão muito inteligentes ou se os troianos foram muito burros. Não sei avaliar qual é. As duas coisas. Tem uma boca de letreira. Quem me contar com a letreira. Primeira vez na história, você vai pensar. Tipo, acabou, é mais. Deixa eu acredite. Não. Bom, então tá aí o que aconteceu na algumas semanas atrás, o pessoal viu Hércules, agora tem que ver Troia. Eu tô ali perto da mitologia grega ali, né? Bom, seja como for, essa história, como eu disse para vocês, ela ilustra a ideia dos inimigos que se infiltram em um lugar, que se infiltram numa cidade, que se infiltram dentro de um grupo, eles entram disfarçados muitas vezes, mas eles entram no coração da coisa e então fazem toda a tragédia acontecer ali. E o paralelo que eu quero fazer é que nós, como crentes, nós somos como uma Troia que já tem um cavalo de Troia lá dentro. Nós já temos um inimigo dentro dos nossos muros. Nós já temos um inimigo dentro de nós que é a nossa natureza pecaminosa ou, como nós chamamos, a nossa carne. Adão deixou que essas tropas desembarcassem no nosso coração, no coração da humanidade toda, quando eles desobedeceram, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. A partir daquele momento, os portões do nosso coração foram abertos. Esse cavalo de Troia, chamado natureza pecaminosa, chamado pecado, entrou no interior de todo ser humano, entrou no interior de toda a humanidade, e desde então nós temos que conviver com esse exército dentro de nós, dentro dos nossos muros, dentro do nosso coração. Então, quando a gente fala de carne, eu até olhei para essa imagem depois que eu tinha visto e falei, nossa, parece, isso aqui poderia muito bem ser usado para uma campanha de uma churrascaria, né? Dossiê da carne, né? Mas carne aqui, como eu já comentei com vocês, não tem nada a ver necessariamente com algo físico, tá? Mas carne aqui diz respeito à nossa natureza pecaminosa, ou seja, a nossa tendência, a nossa inclinação natural para o pecado. Desde que a humanidade perdeu o livre-arbítrio, e livre-arbítrio é algo que só Adão e Eva tiveram, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, sem nenhuma inclinação para um lado ou para o outro, sem nenhum peso, eles tinham a vontade realmente livre de qualquer influência, de qualquer peso. Quando eles pecaram, a humanidade perdeu completamente o livre-arbítrio. Agora o nosso arbítrio, a nossa vontade é escrava. Escrava de quem? Do pecado. Então, desde que nós perdemos essa capacidade de livre-arbítrio, Adão e Eva eram os únicos que podiam não pecar, agora nós carregamos aquilo que é chamado de pecado original. Nós temos agora essa natureza pecaminosa. A nossa inclinação natural, nós já nascemos com ela, que nos induz, que nos empurra para fazer o que é errado. Então isso significa, quando a gente fala de natureza pecaminosa, significa que a natureza do nosso ser, a gente pode pensar na nossa existência humana, quem nós somos, foi contaminada com essa predisposição ao pecado. E isso não se limita à questão física, né? Mas envolve especialmente o nosso mundo interior. Alma, espírito, coração, mente, a palavra que você quiser usar para isso. As nossas decisões, elas têm uma tendência ao pecado. Nossas emoções têm uma tendência ao pecado. A nossa vontade tende ao pecado. Nossos anseios tendem ao pecado. Porque agora nós temos esse inimigo interior que nos acompanha. Tanto que se vocês olharem o Salmo 51, vocês vão ver que desde que nós nascemos, nós já temos esse inimigo dentro de nós. Salmo 51, 1, famoso Salmo de Davi, em que ele diz no versículo 5 que, Salmo 51, 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde que ele nasceu, desde o momento em que ele saiu ali, foi concebido, na verdade, da barriga da mãe, passou a existir, ele já era maculado pelo pecado. Se vocês olharem um pouquinho aí para frente, no Salmo 58, 3, vocês vão ver e sobre isso o texto diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Há uma contaminação que vem do ventre.
Não é que a criança nasce inocente, pura, então quando ela chega na idade da razão, ali de 7 anos mais ou menos, vira uma chavinha e ela, nossa, agora eu sou pecadora. Não. Ela já é concebida com essa mácula. E quando ela nasce, o texto fala que ela já nasce proferindo mentiras. Ela já nasce pecadora e, portanto, pecando. Ela peca porque ela é pecadora. Ela não se torna pecadora porque ela pecou a primeira vez. Não. Você já nasce contaminado. E por nascer contaminado, consequentemente, você peca. Tanto que o bebê, ainda que ele não falhe, ainda que o bebê não ande, ainda que o bebê tenha suas ações bastante limitadas, ele já é um pecador e ele já peca. O bebê faz birra. Quem trabalha no parquinho, berçário, às vezes dá pra ver. Criança faz birra. Quem é a irmã mais velha, com a Ana ali, que é a irmã mais velha, tá muito bem, né? As irmãs mais novas, pecadoras. Né? Bastante pecadoras aí. Isabela com a Sofia, por exemplo. Mesmo a Sofia, né? Pecadora. Aí, muito feia. Né? Mas porque já isso acompanha a humanidade desde o nascimento. Antes da criança saber falar, ela já entende a Deus. Por mais que isso possa parecer estranho para nós, é o testemunho bíblico que fala sobre isso. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa que dá os ares da sua graça, ou da sua desgraça, no caso. Se vocês olharem em Gênesis 5:3, vocês vão ver que, de fato, isso parece, essa natureza pecaminosa parece que é transmitida de geração em geração, dos pais para os filhos. Porque em Gênesis 5:3, olhando a descendência de Adão, nós lemos o seguinte: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão não transmitiu apenas a sua humanidade quando ele fez um filho à sua imagem e semelhança, mas aquela imagem que ele carregava já era uma imagem corrompida pelo pecado. E isso passou adiante. Por isso que toda a humanidade hoje é como é. Toda a humanidade é pecadora. Porque os nossos pais, lá atrás, Adão e Eva, os pais da humanidade, pecaram, desobedeceram a Deus. Então nós já nascemos com essa mácula. Nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa, ou o pecado original, como é chamado. E assim, falando sobre esse assunto, dessa natureza pecaminosa, o Novo Testamento apresenta alguns textos-chave que falam sobre isso. Aí fala do conflito diário que a gente trava. E o primeiro texto que eu quero olhar com vocês é o texto de Romanos 7. Romanos 7, 14 a 25. Um texto bastante conhecido e que mostra esse conflito que todo crente tem contra a sua natureza pecaminosa. É uma batalha interior. Se você não tem essa batalha interior, de duas uma. Ou você já é perfeito e santo, o que eu duvido muito, que tem alguém aqui que se enquadre nisso, ou você não tem consciência dessa batalha porque, na verdade, ela não existe dentro de você. E se ela não existe dentro de você e você não é santo, a resposta óbvia, a conclusão lógica é que você não é crente. Você é um escravo disso. E para você, o pecado é a ordem do dia. Para você, o pecado é normal. Para você, não existe conflito porque você está rendido a esse inimigo. Você vive seguindo a vontade da sua natureza pecaminosa. Agora, se você é um crente, o que Paulo descreve aqui em Romanos 7 é o que você experimenta diariamente, em maior ou menor grau. É claro que existem dias que esse conflito é muito mais intenso, conflitos em que ele é mais brando, mas todos os dias nós encontramos, em algum grau, esse conflito aqui. Em Romanos 7, de 14 a 25, alguns falam que Paulo está falando de quando ele era incrédulo ainda. Porque os termos que ele usa aqui são muito fortes. Ele descreve algo muito forte. Mas nós temos bons motivos para acreditar que não. Que ele esteja falando da realidade do crente mesmo. Essa tem que ser a sua realidade. Você tem que se ver nesse conflito que Paulo descreve aqui. E a questão desse trecho é a seguinte. O homem consegue naturalmente agradar a Deus? Ou seja, o homem consegue, a partir da sua própria natureza, agradar a Deus? Resposta, não. Porque a nossa natureza, quem nós somos, foi maculado pelo pecado. Nossa mente, coração, vontade, emoções, tudo foi afetado pelo pecado. Então, naturalmente, nós não conseguimos agradar a Deus. E é desse conflito que Paulo vai tratar agora. Aí, eu quero mostrar para vocês aqui algumas características da carne. A gente não vai ver o texto todo hoje, quero mostrar para vocês só 3 características. Então, nós vamos ver aí essas 3 características aqui dos versículos 14 a 17, tá bom? Primeira característica que a gente vai ver é que a carne é escrava do pecado. A primeira característica muito clara aí no texto, Paulo deixa isso bem evidente. Depois a gente vai ver que a carne faz o crente viver em contradição. E isso chama a nossa atenção no texto.
Vocês vão reparar a perplexidade de Paulo e vocês vão ver que essa é a nossa perplexidade também. Em terceiro lugar, a gente vai ver que a carne é identificável, ou seja, você identifica, tá aqui, ó, a fonte está aqui, a raiz da coisa está aqui, mas é inseparável do pecador. Você sabe que tem uma coisa quebrada, uma coisa errada, uma coisa que não está certo ali, mas você não consegue tirar isso do pecador. Pelo menos não agora, pelo menos não nesse momento. Vai haver um dia em que isso não vai fazer parte mais da nossa realidade, mas por enquanto, nós ainda temos que conviver com esse inimigo dentro dos muros do nosso coração, dentro dos muros da nossa vida. Então vamos dar uma olhadinha no texto, ver esses versículos por hoje, e eu vou explicando para vocês, e aí ao final, eu quero que vocês digam aí qual desses pontos mais chamou a atenção de vocês. Vamos lá. Começando, a primeira característica ali da carne, da nossa natureza pecaminosa, que diz que a carne é escrava do pecado. Versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Espiritual aqui diz respeito a algo que provém de Deus, algo que provém do Espírito Santo. Portanto, é boa, é justa, é correta e reflete o caráter de Deus. Justamente porque reflete o caráter de Deus, Deus deu essa lei. Deus deu esses valores pelos quais nós guiamos, temos as noções de certo e errado. Deus deu isso. Inclusive, ele colocou isso dentro do coração do homem. Paulo falou isso lá em Romanos 2. Mesmo o incrédulo, ele tem noções de certo e errado. Então, essa lei moral que rege o universo, que está presente até mesmo no coração dos incrédulos, isso é algo bom. Isso é algo justo. Isso é algo correto porque reflete o caráter de Deus, porque vem do próprio Deus. Olha o versículo 12 aí, um pouco antes do que a gente está estudando. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Quando você olha para os judeus, para a lei mosaica dos judeus, aquela lei do Antigo Testamento, aquela lei é santa, é justa e é boa. Tudo aquilo que Deus legisla é proveitoso, é correto, é justo, é bom. Então o problema da nossa desobediência não está em alguma falha da lei, porque a lei é espiritual, ela provém de Deus. O problema está na gente, que é o que ele diz na sequência. Eu, todavia, sou carnal. A lei é espiritual, mas tem um contraste aí. Eu não sou espiritual, eu sou carnal. Ser carnal aqui não é ser feito de carne e osso. Não é que a lei é algo abstrato, etéreo, e nós somos de carne e osso, então todo mundo que é de carne e osso, ser feito de carne e osso é por si só uma coisa ruim. Não, não é isso que o texto está falando. O que Paulo está falando aqui é que nós, ele coloca o eu aqui, eu todavia, mas ele é o modelo para todos nós. Ele é o ponto de partida da nossa experiência. Nós temos que nos ver aqui. Eu, ou seja, na condição, todo ser humano na condição presente, a gente agora, Paulo naqueles dias, nessa condição que nós vemos agora, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Enquanto a lei de Deus é essencialmente boa, o ser humano é essencialmente mau. Essa é a ideia de carnal aqui. Muitas vezes a gente fala que, por exemplo, um crente, uma pessoa cristã, um crente, que tem a vida muito torta, a gente fala, ele é meio carnal. Mas não é esse, necessariamente, ou estritamente, o sentido aqui. Ainda que a gente possa entender o que isso quer dizer, quando Paulo fala aqui de ser carnal, ele está falando de alguém que ainda possui uma influência maligna. E essa é a condição de todo ser humano, mesmo os regenerados. Quando você se converte, você não perde essa natureza pecaminosa. Você continua com uma parte de você afetada seriamente, substancialmente, por essa natureza pecaminosa. Alguém não espiritual é alguém imperfeito e sem a capacidade inerente, natural, de fazer o que é certo e justo. E esse é o nosso caso. Por isso nós somos carnais. E ao falar dessa natureza interior corrompida, Paulo lembra que mesmo o crente, como eu disse, tem uma parte de si escrava ao pecado. Ou seja, dentro de nós, por causa do pecado, por causa dessa herança maldita que a gente recebeu de Adão e Eva, dentro de nós existe uma parte que continua rebelde a Deus. Nós já nos convertemos. Nós já temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas ainda persiste dentro de nós uma parte rebelde a Deus. Isso dentro de nós, mesclado no nosso ser, nas nossas emoções, nas nossas decisões, ele está ali misturado com aquilo. É evidente que a gente, como crente, não é mais escravo do pecado,
no sentido que agora a gente tem a opção de obedecer a Deus. Nós podemos, conseguimos, pelo apoio do Espírito Santo, pela ajuda do Espírito Santo, pela capacitação do Espírito Santo, agora a gente pode obedecer a Deus. Antes, como incrédulos, isso era impossível. O que o pecado mandava, a gente fazia. Nós éramos escravos nesse sentido. Todo o nosso ser era escravo do pecado. Não é disso que Paulo está falando aqui, quando ele diz que a nossa natureza aqui, a nossa realidade carnal é ser vendido ao pecado. Não é isso que ele se refere. O que ele quer dizer é que a nossa natureza, parte de quem nós somos, ainda continua sob o cativeiro do pecado. O Dr. Thomas Constable, sempre consulto ele para trazer os estudos aqui para vocês, ele ilustra isso de um jeito que pode ajudar a entender. Porque veja só, qual que é a tensão aqui? O crente é escravo do pecado ou não? Não. A Bíblia fala que nós não somos mais escravos do pecado quando a gente crê em Cristo como Salvador. Agora a gente tem liberdade para servir a Deus. Nós não seguimos mais obrigatoriamente os trâmites do nosso coração, não seguimos mais obrigatoriamente os impulsos pecaminosos. Mas Paulo fala que por sermos carnais, ou seja, por termos essa natureza pecaminosa, ainda há uma ponta de escravidão ali. E o que é isso? O Dr. Thomas Constable ilustra aqui. Ele fala assim, ó. Por exemplo, um criminoso libertado da prisão não precisa mais viver dentro da esfera de existência delimitada pelos muros da prisão. No entanto, ele ainda precisa viver dentro dos limites da sua condição humana. Deus libertou os cristãos da prisão do pecado, mas mesmo assim, ainda carregamos conosco uma natureza pecaminosa, que será uma fonte de tentação enquanto vivermos. O que ele está dizendo é que, enquanto o indivíduo está preso, ele é humano, tem as limitações de um corpo humano, de um ser humano normal, mas ele tem limitações adicionais. Ele tem muros que impedem que ele vá para qualquer lado. Quando você tira o indivíduo dessa limitação, ele não tem mais a limitação da prisão, mas ele continua sendo limitado pelas coisas do corpo dele, naturalmente. Se a gente fosse pegar essa ilustração que ele deu, a gente poderia trabalhá-la um pouquinho mais assim. O ser humano saiu da prisão, o crente saiu da prisão. Aqueles que se convertem, têm Jesus como Salvador, eles saem da prisão. Mas há uma parte da prisão que não sai da gente. A gente sai da prisão, mas tem uma parte da prisão que não sai da gente. Eu não tenho mais as limitações da prisão. Eu posso ir e vir livremente. Eu tenho liberdade para andar, mas tem uma parte da prisão dentro de mim. E essa parte não me abandonou. Enquanto eu estava dentro da prisão, tinha prisão dentro e prisão fora. Mas agora que eu não tenho mais a prisão fora, ainda ando por aí com a prisão dentro. Existe algo interior dentro de mim ainda que remete a essa natureza pecaminosa, seguindo a ilustração aqui o Thomas Constable diz aqui. Outro comentarista, explicando sobre isso, William Hendrickson, ele diz o seguinte: entretanto, no momento presente, o cristão vive em uma era em que duas épocas, a antiga e a nova, se sobrepõem. Houve um tempo em que Paulo era exclusivamente um pecador. Haverá um tempo em que ele será exclusivamente um santo. Neste exato momento, enquanto dita esta carta, ele é um pecador santo. Ele já não tem mais a escravidão do pecado nos termos completos. Mas ele ainda convive com aspectos, com influências, com tendências, com empurrões desse pecado. Ele já é um crente, mas ele é um crente que ainda peca, que ainda tem essa natureza para lidar dentro dele. E tem uma frase do Martinho Lutero, ontem, a gente comemorou aí os 508 anos, né, da Reforma Protestante, então bem oportuno citar o Lutero. Que ele diz assim, tem algumas variações dessa citação, mas é um pouco conhecida e atribuída a ele, né? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Mas qual que é a ideia aqui? Existe algo do velho homem que nos acompanha mesmo depois da conversão. E o que é isso que nos acompanha depois? Essa natureza pecaminosa. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso obedecer a Deus, mas eu ainda tenho dentro de mim essa influência, essa tendência, essa inclinação ao pecado. Isso
a salvação ainda não tirou. Um dia isso vai ser removido completamente. Mas no presente eu ainda tenho que lutar com isso. E é essa tensão que Paulo está descrevendo aqui. Enquanto nós não formos glorificados, a gente vai ter que conviver com essa condição. Então esse é o primeiro ponto que a gente destaca aqui. A carne é escrava do pecado. Há uma parte de você que é escrava do pecado, que é vendida ao pecado, que gosta do pecado, quer o que quer pecar e que se guia ao pecado, se inclina ao pecado. Isso dentro de você, crente. Mas ele continua. Agora para uma segunda característica aí. Além da carne ser escrava do pecado, a gente aprende que a carne faz o crente viver em contradição. E você já pode antever o que é dessa contradição. Porque se você é crente, você gosta de pecar? Não deveria. Tá? Mas você peca. E como assim? Eu sou crente, eu peco? E aí começa o dilema, a contradição que ele vai apresentar para a gente. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo percebe uma contradição inexplicável em seu ser. Ele fala, eu não entendo o que acontece dentro de mim. É uma coisa que eu não consigo explicar isso. É uma contradição inexplicável. Ele tem plena consciência de que as suas ações são erradas, mas ele ainda detecta essas ações na sua vida. Eu sei que isso é errado, mas eu faço. Dia após dia, eu sei, eu tenho consciência de que eu não posso fazer aquilo, falar aquilo, viver aquilo, mas eu detecto aquilo na minha vida. Aqui eu fiz, ali eu falei, aqui eu pensei. Como pode isso? Eu não quero fazer aquilo, mas eu encontro aquilo na minha vida. E o jeito como a perplexidade com que Paulo se expressa aqui é algo que mostra que, de fato, ninguém consegue compreender plenamente a profundidade do pecado dentro de si mesmo. Você não consegue entender plenamente o quão profundo o pecado está dentro de você. Nós não conseguimos colocar em palavras perfeitamente toda a complexidade disso. Toda essa contradição que nós experimentamos. É um mistério até para nós. Porque você já deve ter tido essa experiência. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você lembra dos seus dias, você fala, nossa, como eu fui burro, meu Deus, eu não podia ter feito aquilo, eu fui lá e fiz. E não acontece só comigo, ou acontece com vocês também? Muitas vezes você acaba de cometer um pecado, você fala, o que foi que eu fiz? Você acabou de cometer. Você sabe que você não pode, você acabou de fazer. Você acabou de falar aquilo que 5 minutos atrás você pensou, eu não vou falar. Você foi lá e falou. Você fez. Você sabe que não pode, mas você fez. Aí alguém vai te exortar e falar, você não sabia que era pecado? O que você vai falar? Sabia. Mas eu peguei. Por quê? Não sei. A gente fica perplexo. Nós compartilhamos, ou deveríamos compartilhar, dessa perplexidade de Paulo aqui, né? Isso nos ensina que o pecado transcende a razão do crente. Nós sabemos que há algo errado, mas ainda assim fazemos. Isso mostra que a natureza pecaminosa tem uma força que atropela até mesmo a nossa razão. A natureza pecaminosa, ela é de uma força. Ela é nesse braço de ferro, ela é tão violenta que ela faz coisas que ela nos leva a fazer coisas que nós não conseguimos explicar racionalmente por que nós fizemos aquilo que fizemos. É algo que vai além da nossa razão, muitas vezes, atropela a nossa razão. E aí no 16, ele diz, ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. A NVT traduziu assim, mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo com a lei que é boa, ou concordo que a lei é boa. Que é parte do argumento maior dele aqui. Então, a avaliação interior de alguém, né, de que algo é errado, mostra que a lei de Deus está certa e funciona. Se eu chego no final do dia e falo, aquilo que eu fiz foi errado, isso não mostra que o problema está na lei. Porque a lei está funcionando. A lei está mostrando os erros. A lei está mostrando o padrão. O problema está em quem? Está na lei ou está no pecador? Está no pecador. O problema está em mim. O problema está dentro de mim. O problema está no homem. Por isso, a carne faz o crente viver em contradição.
E nós vemos isso diariamente. O crente que não vive essa contradição, ele tem silenciado a sua consciência. Ele tem silenciado a voz de Deus falando no seu coração. Ele tem silenciado esse conflito dentro de si. Porque Paulo diz, eu não quero fazer e eu faço. E isso me incomoda. Isso me tira do sério. Isso me deixa bravo, isso me deixa triste, isso me deixa frustrado. E essa é a experiência cristã. Agora, quando o crente não tem esse conflito interior, quando para ele tá tudo bem, tá tudo certo, não há contradição nenhuma, tem alguma coisa de errado nele. A natureza pecaminosa continua e ela leva inevitavelmente a esse choque, essa perplexidade. Mas aí vem o terceiro ponto, que diz que a carne é identificável, mas inseparável do pecador. Versículo 17 diz, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Alguém pode olhar para isso no primeiro momento e falar, Paulo tá se eximindo aqui, né? Não, gente, não sou eu, é o pecado que está fazendo isso. Ufa, ainda bem, agora tem alguém para colocar a culpa, né? A culpa é minha, põe quem eu quiser, né? Não, Paulo não está se eximindo da responsabilidade, ele não está negando a sua responsabilidade. O que ele está fazendo aqui é identificando a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? O pecado que habita em mim, ou a sua natureza pecaminosa. E observe que não se trata de algo impessoal, mas de uma realidade interior que empurra ao pecado, e Paulo sabe disso. Nós sabemos disso. É algo que está dentro de nós. Por isso a gente está falando que é algo pessoal. É algo que nós fazemos, nós identificamos algo que está dentro de cada um. Isso não tira a nossa responsabilidade, mas mostra a raiz do problema. E isso diz algo sobre a complexidade da nossa existência, que foi imaculada. O pecado é um alienígena. Nós não fomos criados pecadores. Deus nos criou perfeitos. Viu Deus tudo que tinha feito e tudo era muito bom. Deus criou o homem perfeito, mas ele se colocou em muitas enrascadas. É o que diz o Antigo Testamento também. Então Deus criou o ser humano perfeito. O pecado é um estrangeiro dentro de nós. É um alienígena dentro de nós. E por ser um alienígena dentro de nós, a gente consegue identificar e nomear como ponte das nossas ações. Como Paulo faz aqui. O problema é o pecado que habita em mim. Eu sei, o nome do meu problema é pecado. E ele está dentro de mim. Eu não fui criado assim, mas ele está aqui. Ele é um alien dentro de mim. Um alienígena, um estrangeiro dentro de mim. Mas ele está intimamente ligado ao nosso ser. De modo que a gente não consegue separar ele da gente. Tira o seu pecado aí de dentro de você agora. Vai lá. Você consegue? Consegue tirar? Arrancar? Você consegue fazer uma ressonância magnética e encontrar lá? Cheira. Pecado. Não dá. Ele está mesclado. Ele está misturado em todo o nosso ser. Nesse sentido, o pecado é como um bolo. Surpreendente, não falar de bolo, né? Sim. Nossa, eu tô de novo bolo. Não, mas é que esse bolo aqui é bem ilustrativo, porque é o bolo que eu posso comer que não tem lactose. Nossa, Vamos lá, vamos pensar num bolo mesmo com lactose. É um bolo simples, bolo de vó. Bolo de vó. O que precisa para fazer um bom bolo de vó? Quais são os ingredientes do bom bolo de vó? Vamos lá? Amor. Vamos lá. Mas, tirando o elemento vó, né, que não cabe aqui na ilustração, o que precisa fazer um bolo? Bolo simples, bolo de bolo. Precisa de ovo, farinha, açúcar, manteiga, leite. Fermento. Não vai leite. Às vezes não vai leite, às vezes não vai fermento, mas Fermento. óleo. Fermento, porque às vezes não vai leite. Não, mas fermento. Não, fermento. Então você precisa ali de leite, ovos, farinha, fermento, açúcar, às vezes leite, manteiga, margarina, enfim. Se você pegar cada um desses ingredientes, você consegue, olha a sua bancada ali. Você consegue identificar cada um. Se você pega ali o gostinho de cada um, né? Você pega ali o ovinho cru, né? Você vê ali, tá ali, você quebra, põe ali. Você pega o fermento, você não vai comer fermento, né? Nem comer farinha. Mas o açúcar, você pode dar uma beliscadinha ali e tudo mais, né?
o leite, você dá um golinho, talvez, né, antes de colocar ali, você consegue identificar o sabor, a textura de cada uma das coisas. Só que o que acontece quando você mistura tudo para fazer o bolo e taca lá no liquidificador, na batedeira, e depois manda pro forno? Quando ele tá assim, você não consegue mais identificar, separar o ovo da farinha, do leite, porque tá tudo misturado. Quando você come uma fatia de bolo, você come uma fatia de bolo de tudo isso junto. Você não consegue separar mais. E o que a gente está falando aqui é que o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela está tão envolvida na gente que ela é como esses ingredientes. Tudo do nosso ser, os nossos pensamentos, a nossa identidade, as nossas ações, as nossas palavras, quem nós somos em algum nível está mesclado com isso do pecado. Por isso que você pode falar como Paulo, a culpa é do pecado, mas a culpa também é sua. Porque o pecado está mesclado em você. Quando você fala que você come bolo, você não fala que você come ovo, leite, manteiga, fermento. Você come bolo, é o todo. E nós somos pecadores. Então nós, como pecadores, temos o pecado misturado na gente. Como algo que veio de fora, algo estranho a nós. Mas que agora faz parte da realidade presente. É como um câncer. É algo que o câncer não é algo externo. É algo que o nosso próprio corpo produz. O próprio corpo produz essas células. O próprio corpo faz com que isso aconteça e todo o seu corpo é afetado por isso. Não é algo só isolado ali. Tanto que quando a pessoa se submete a algum tratamento, a enfermeira que pode nos ajudar, né? Mas quando a pessoa se submete a algum tratamento contra câncer, não é só a remoção daquilo. Se for um câncer maligno, ela precisa fazer quimioterapia, radioterapia, porque todo o corpo dela, cada célula do corpo dela, de algum modo, foi impactado por isso, foi maculado por isso. E essa é a realidade do ser humano. Nós temos uma natureza pecaminosa, que é culpada pela nossa desobediência a Deus, mas nós não conseguimos simplesmente tirá-la da gente. Ela está mesclada. Por isso que a gente fala que a carne, nossa natureza pecaminosa, é identificável, mas é inseparável do pecado. Bom, esses são os pontos que eu queria comentar com vocês, mas antes de passar a palavra para vocês, eu queria fazer algumas aplicações aqui rápidas. Em primeiro lugar, isso nos lembra, isso tudo que a gente falou aqui, especialmente esse último ponto, isso nos lembra que a esperança cristã envolve, a nossa escatologia envolve a certeza de que um dia nós não vamos ter mais essa natureza dentro de nós. E essa é a nossa esperança. O crente cansa de pecar. Quantas vezes você já não teve a sensação de, Senhor, eu não aguento mais. Eu sempre falo que eu não devo. Eu sempre ajo como eu não devo. Eu não aguento mais pecar. Eu estou cansado de pecar. Eu dou uma resposta que eu não deveria dar. Eu vejo que eu não deveria ver. Eu ouço que eu não deveria ouvir. Eu penso que eu não deveria pensar. Eu estou cansado de ficar lutando contra uma coisa que está dentro de mim o tempo todo. E para onde que a gente olha, então? Nós olhamos para a escatologia. Nós olhamos para o futuro, que é o que Paulo vai fazer mais para frente. A gente está no capítulo 7. Vira as páginas do capítulo 8. Olha o que ele fala aí no versículo 22 e 23. Porque sabemos, 8 e 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção, a libertação completa do nosso corpo. O momento em que nós não vamos mais conviver com o pecado no nosso corpo e não vamos mais conviver com a natureza pecaminosa. Olha aí os versículos 29 e 30. Porquanto, aqui é a garantia de que isso vai acontecer. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você não é glorificado ainda. Por que o verbo está no passado aqui? Porque isso é uma certeza. E é uma coisa tão certa que você usa o verbo no passado.
E a gente usa prolepse, vamos dizer prolepse. Nós usamos prolepses no dia a dia. Quando, por exemplo, um time vai jogar, pô, essa semana quem jogou aí foi o Palmeiras e... Essa semana que ganhou, o Palmeiras ganhou alguma coisa, foi isso? Quem? Palmeiras e LDU. Palmeiras e LDU. Você não ganhasse desse time também, né? Tá louco. Mas o palmeirense orgulhoso, antes de ir pro jogo, ele fala assim, já ganhou. Já ganhou. O jogo nem aconteceu, mas é uma coisa tão certa que você fala no passado, já ganhou. O que Paulo faz aqui é isso. Nessa cadeia da salvação, Deus escolheu, Deus chamou, Deus justificou, tá? E ele fala, já glorificou. É garantido que isso vai acontecer. E nesse momento, a gente não vai mais precisar conviver com a nossa natureza pecaminosa, com esse inimigo interior dentro dos nossos muros. Segundo lugar, Paulo, apesar de falar do pecado interior, de nomear a raiz desse problema, ele não está se isentando de responsabilidade, como eu disse. Portanto, nós não podemos nos isentar ou terceirizar a responsabilidade pelos nossos atos pecaminosos. A gente está estudando sobre o mundo, a carne e o diabo. Agora sobre a carne. E, de fato, o diabo e o mundo existem e influenciam as nossas ações pecaminosas. Mas você tem que lembrar que existe perversidade dentro de você. Veja lá Marcos 7, 21. Em Marcos 7, 21, Jesus é muito claro quanto a isso. Eu não posso falar que tudo é culpa do diabo, tudo é culpa do mundo que me pressionou, dos meus amigos ao redor de mim. Não, a perversidade está dentro. Se você pecou, a culpa é sua. E você vai ser cobrado por isso diante de Deus. A culpa é sua, ainda que hajam outras influências e ainda que haja um inimigo dentro de você. Mas esse inimigo faz parte do seu ser e a culpa é sua. Veja aí Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso vem de dentro. Ainda que a sociedade possa colocar modelos errados, ainda que o diabo possa sussurrar ideias malignas, a origem dessas coisas que leva decisivamente você a pecar é o inimigo que está dentro de você. E você trabalha ativamente nisso. Você já deve ter visto esse meme aqui, que ilustra bem isso. Quando você finalmente descobre quem está por trás de todos os seus problemas. Quem foi que fez eu pecar? Se você tira a máscara, você espera encontrar o diabo. Quando você tira a máscara, você espera encontrar o mundo ali. Quando você tira a máscara, você encontra um espelho. O culpado é você. Existe o mundo, existe o diabo. Nós não menosprezamos a influência disso. Mas Paulo aqui fala de algo dentro de nós. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo. Ninguém vai para o inferno por causa do mundo. As pessoas vão para o inferno por causa do pecado que elas cometem. Terceiro lugar. Isso tudo nos lembra que nós não podemos confiar em nós mesmos. Se o pecado está tão mesclado no nosso ser, se o pecado está tão dentro de nós assim, e se ele é esse inimigo sagaz que rastreia intimamente cada área da nossa vida, que está lá acompanhando, onde eu estava, né? Está lá o tempo todo com a gente. Eu tenho que desconfiar de mim mesmo, porque o nosso interior é enganoso. Jeremias 17, 9 fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Eu não posso confiar tanto em mim mesmo. Não, eu vou aqui tranquilo. Eu vou aqui, a minha namorada, a gente vai ficar aqui. Pode ir lá, mãe, vai lá na padaria tranquila lá. A gente vai ficar aqui sozinho em casa, não vai acontecer nada. Confiando demais. Demais. Você não é tão forte. A sua namorada também não. Muita confiança negativa. Desconfie de você, mãe. Eu não posso confiar em mim. Não, mas eu vou lá naquele... Eu vou lá pra... Como chamam de os jovens vão viajar na formatura? Pra Porto. Eu vou lá pra Porto, mas eu não vou me envolver em nada. Confiando demais em você. Você se esqueceu que você é o bolo, que dentre essas coisas tem pecado ali também? Por que você confia tanto?
Da onde vem essa confiança tão grande na sua capacidade de resistir a isso? Não, eu vou ser amigo íntimo desse incrédulo, vou dar conselho, pedir conselho, vou estar ali, a gente vai viajar junto, a gente vai ter uma vida juntos, mas eu confio no meu discernimento de traçar uma linha e falar, eu vou até aqui, não vou passar até ali. Como você confia tanto? Eu não confio em mim desse jeito. Eu desconfio. Se eu contasse para vocês as coisas que eu desconfio de mim, talvez vocês ficassem até assustados. Mas é algo que vocês têm que desconfiar de vocês também. Não deve haver confiança. Porque dentro do meu ser existe uma inclinação para o pecado. Eu não posso confiar em mim mesmo. Tanto que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, do auxílio, da capacitação dele, para não cair em pecado, para vencer os nossos pecados. Quarto lugar, não alimente a sua natureza pecaminosa. Olha o que diz Romanos 13, é o famoso texto que Agostinho leu na sua conversão. Quando ele ouviu as crianças cantando, tome e lê, ele abriu a Bíblia e caiu em Romanos 13. E os versículos 13 a 14 dizem assim, Romanos 13, 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ou seja, não vivamos de modo pecaminoso, não vivamos entregues aos nossos desejos, mas revestivos do Senhor Jesus, vistam-se do Senhor Jesus, ou seja, vivam, ajam, falem, pensem como Jesus. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada de expor aqui significa não ficar premeditando como satisfazer determinado desejo. É você não ficar pensando como eu vou satisfazer esse meu impulso pecaminoso. Como eu vou? Como? Eu já sei, vou chegar em casa, vou ligar o computador, vou falar que eu vou dormir, mas na verdade eu não tenho programa. Já sei, eu vou no banheiro do trabalho, abrir o celular e vou ver alguma coisa lá. Eu estou planejando. Como eu posso satisfazer a minha carne? Paulo fala em Romanos 13, não disponham nada, não fiquem premeditando como satisfazer a carne. Não alimente a carne. Em quinto lugar, para finalizar, se você ainda não é crente, a sua condição é pior do que a que a gente falou aqui. Porque Paulo, como crente que é, como nós somos aqui, mostra ter consciência clara da lei de Deus e uma consciência da desobediência dessa lei. Paulo tem consciência disso. Eu quero fazer o bem, não faço, mas eu sei o que é o bem. Eu sei o que é o certo. Isso gera uma contradição interior, um dilema interior. Eu vivo isso, eu experimento isso. Essa é a noção do crente. O crente tem consciência dessas coisas. Mas o incrédulo não tem essa noção. Ele é um escravo por completo. Ele não é aquele que só tem um pedaço da prisão dentro dele. Ele tem a prisão dentro e fora dele. Ele é um escravo por completo. Pecado, das vontades pecaminosas, das ações pecaminosas, de tudo. Apenas o Evangelho pode livrar disso e dar uma força oposta ao pecado, que é o Espírito Santo. Se vocês olharem em Romanos 8, Paulo diz, vou ler rapidinho aqui, versículos 1 a 11. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, como oferta pelo pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Como eu posso lutar contra a carne? Como eu posso, nessa batalha, obter vitória contra essas inclinações? Somente por meio da ajuda do Espírito Santo. Essa força contrária, muito mais poderosa que a nossa natureza pecaminosa, que nos ajuda a vencer esse conflito interior. E isso só os crentes disso. Se você não é crente, você é uma Troia que já caiu. Você já está caindo. Muito bem. Voltando aí para o nosso esboço, agora é a hora que eu quero ouvir vocês. Qual dessas características aí da carne, que a gente estudou até agora, né, mais chamou a atenção de vocês e por quê? Vamos lá. Comentem aí. 1, 2 ou 3 e por quê? Rapidamente. Vamos lá. 2. Xará depois da live. Vai lá, Xará. Essa coisa, pecado atropelar nossa razão. Não sei, o pessoal parece que às vezes, raciocinando, pensa que vai se tornar mais moral, conseguir alguma coisa a mais de si, mas até isso está viciado. E aí os nossos próprios pecados, nossas próprias falhas, tipo, você sabe que não faz sentido pecar, você vai para pega no jeito. Não é só uma questão informativa ou meramente racional. Mesmo você sabendo, aquilo vai lá e atropela e você pega. Então, realmente, a ideia de que o simples conhecimento, a educação, a erudição, pode de algum modo tornar o homem menos pecador, isso não faz o menor sentido, porque isso é insuficiente. O pecado transcende a nossa razão. Até porque a nossa razão também está contaminada pelo pecado. Lari. Essa questão da contradição, né? Porque a gente pode ter a tendência a pensar que, pelo fato de a gente estar lutando muito contra determinados pecados, isso é um sinal de fraqueza. Tipo, nossa, não deveria ter que ficar lutando com isso, quando é o contrário. Então, o fato de você estar lutando, claro, guardado devido às devidas proporções, pode ser um sinal justamente de que está tudo certo com a saúde espiritual, está saudável, porque tem que existir essa luta. E Pedro fala, né? Vocês devem fazer guerra, vocês devem viver de modo santo, né? Fazendo guerra contra os desejos carnais dentro da gente, né? Dentro de nós. E realmente o crente saudável é aquele que vive lutando. Essa contradição é uma evidência de uma espiritualidade saudável. Paulo vivia isso. Paulo experimentava isso. Tem alguém aqui que acha que Paulo era um crente meia boca? Não sei, acho que não. Sei não. Meio crente Raimundo, pé na igreja no mundo, não sei, né? Não. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele vive essa contradição. Então, quando a gente experimenta isso, é uma evidência de que o combate lá dentro do bicho está pegando, e esse combate é uma evidência de saúde espiritual. Porque quando eu não luto, eu me rendo. E se eu me rendo, eu estou perdendo terreno nessa batalha espiritual. O que mais? Que outro ponto aí chama a atenção de vocês? Diga, João. O terceiro ponto, né, é que saber que o pecado está unido com a gente, né, não tira a nossa responsabilidade por estar pecando. É interessante porque muitas vezes a gente sabe que a gente está pecando, não queria estar pecando, e aí, pô, por que eu estou pecando? Uhum. Não, por pecar. Não, ela também é nossa. Porque a gente também tem a escolha de tentar não pecar, resistir ao erro. Sim. Nós somos, assim, o pecado não é uma pessoa. Nós somos pessoas. Só que nós somos pessoas contaminadas. Então, a culpa é do pecado? Sim. Mas o pecado que habita em mim. E eu sou o agente pecador. Eu sou aquele que vai lá e faz a ação que o pecado me empurrou para fazer. Então, isso, de fato, nos coloca a nossa responsabilidade no lugar certo. Né? Nos ajuda a ter uma visão correta disso. Legal. O que mais? Qual desses pontos aí vocês acham que refletir sobre ele mais nos ajuda na vitória contra a natureza pecaminosa, contra o pecado? Qual desses pontos você acha que lembrar disso
te ajuda a ter uma vida mais santa? Nossa, eu sempre esqueço disso e tenho. Tem algum ponto aí que vocês acham que é mais relevante na luta contra o pecado? Talvez algum pecado específico, não sei. Não precisa nomear. Falar, quando eu peco, assim, não. Mas tem alguma coisa aí que vocês acham que, poxa, lembrar disso me ajudaria a pecar menos? Os dois? Porque se você lembra que o pecado te leva a viver em contradição, então você tem que sempre ter isso em mente. Eu não posso deixar de voltar. Tem que sempre haver uma contradição em mim. Então acho que não estou expondo disso. Faz sentido. Eu sempre tenho que ter a consciência do que Deus espera e do que Deus quer e lutar para obedecê-lo. E quando eu pecar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me frustrar, como Paulo parece frustrado aqui. Ó, eu não queria fazer isso, mas eu quis. Eu vou lá e me arrependo, peço perdão. Então isso nos faz mais santos, de fato. Legal. Na semana que vem, não tem garagem, porque nós vamos na apresentação do VPC lá no Mackenzie, né? Mas no outro sábado, nós voltamos e aí nós vamos continuar estudando esse texto. Fala sobre a carne. O primeiro dos textos que a gente vai estudar a respeito da nossa natureza pecaminosa, certo? E agora nós vamos orar. E nós vamos orar pelo quê? Qual vai ser o conteúdo da nossa oração à luz disso que a gente estudou? Resiliência. Ou simplesmente preferir fazer o que Deus ordena. Ok. Então continuar com firmeza nessa batalha. Aqui a gente pode pedir para Jesus voltar logo, né? Se a nossa esperança é escatológica, eu Gotinha, cadê essa para casar aí? Geralmente quem vai casar quer ter o começo da vida de casado, tem aquela adia um pouco, segura um pouquinho aí, né? Deve segurar um pouquinho, né? Mas tem alguns solteiros que já desistiram da vida, já já não vou casar mesmo, então que Jesus volte o mais rápido possível aí, né? Tá. Mas acho que a gente pode, devemos, na verdade, nós devemos pedir para Jesus voltar logo, para que a gente não viva mais essa realidade. Gente, o pecado cansa. Tem alguém aqui que não fica cansado de pecar? O pecado faz a gente perder tempo, faz a gente perder saúde, faz a gente perder energia, faz a gente perder relacionamentos. O pecado não tem nada de bom. Nada. E o único momento em que nós vamos ser plenamente livres disso é quando nós encontrarmos com Jesus. Então que esse momento, que o Senhor Jesus volte, que nós sejamos glorificados e nós tenhamos isso afastado de nós o mais rápido possível. Esse deve ser o nosso pedido. Vamos orar por isso e pela resiliência também. E pelo que mais? O que mais pode ser o conteúdo da nossa oração? Por crescimento espiritual, pelo menos batalhas mais na glória de Deus, assim, fica mais forte. Mais resistência ao pecado. Para que a gente consiga, nessa batalha com o apoio do Espírito Santo, dizer não para a nossa natureza pecaminosa. Né? A gente conseguir tomar decisões que agradem a Deus. A gente tem a maturidade e força para isso. Legal, vamos orar então. Santo Deus, nós agradecemos porque em Jesus, por meio do Evangelho, nós temos a solução para o problema do pecado. Nós, ao crermos em Cristo, já fomos perdoados, não temos mais a culpa do pecado sobre nós, mas nós ainda temos que conviver com a natureza pecaminosa. Como isso é difícil, Pai. Nós que somos seus filhos, sentimos o peso disso. Nós agradecemos porque nós temos ao nosso dispor as várias ferramentas que o Senhor nos dá para que possamos vencer a natureza pecaminosa. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Ele mora em nós, nos acompanhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo frente a essa natureza pecaminosa que está tão mesclada ao nosso ser. Obrigado porque nós temos essa certeza e podemos ver vitórias, avanços espirituais, amadurecimento na nossa vida. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê resiliência para que resistamos em meio a esse combate, mas que a nossa esperança seja renovada dia após dia e nós ansiemos dia após dia o retorno do nosso Senhor.
para que nós, enfim, estejamos completamente livres dessa luta, dessa guerra que travamos interiormente, todos os dias. Ajuda-nos, por favor, dá-nos força, dá-nos vigor, dá-nos capacidade de até lá lutarmos contra os nossos pecados, obtermos vitórias expressivas, reais, agradando ao Senhor. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento, nosso retorno para casa e as atividades do domingo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.